Meus prezados irmãos, boa noite. Hoje é dia 10 de maio de 2023. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, que nos amparem, nos sustentem para os trabalhos que serão desenvolvidos na noite de hoje. Que nossa psicosfera esteja preparada para tudo o que precisamos fazer. Bem, meus irmãos, eu vou então solicitar a nossa irmã Leuda que faça a leitura da página, uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, para a nossa ambientação e começarmos os nossos trabalhos. Qualquer página, Leuda. Não precisa assim, não precisa se alongar muito. Não precisa se alongar muito. Você pega uma página. Sorteamos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 20, os trabalhadores da última hora. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só à 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo seu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Mateus, capítulo 20, versículo 1 a 16. Alô.
Ok, meus irmãos, então nós vamos dar continuidade aos estudos de quarta-feira. Hoje, no capítulo 4, item 13, fechando o capítulo 4 desta obra interessantíssima, Diversidade dos Carismas, do saudoso Hermínio Miranda. Antes de entrarmos na obra, eu gostaria só de lembrar a todos que pensem na opção que gostariam, né? Nossa obra está terminando, né? Não deverá demorar muito tempo para concluirmos. Então, nós temos essas duas obras aqui para iniciarmos os estudos, próximos estudos. Devação do Invisível, de Ivone Pereira, e Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. Então, é claro, não precisa ser hoje, mas eu gostaria muito que todos, né, pensassem, refletissem, né, sobre a obra que mais gostariam que nós começássemos o estudo. Né? De repente, na quarta-feira que vem, se já tiverem um posicionamento, né, nós vamos anotando, para fazer a coisa mais democrática possível. Né? Então, meus irmãos, nós vamos agora para o item 13 da nossa obra, Diversidade dos Carismas. Nós estamos falando de semiologia da comunicação mediúnica. E o item 13 foi intitulado por Hermínio como aspectos específicos de intercâmbio. Tivemos a oportunidade de examinar a Lures os comentários dos espíritos incumbidos de discutir, juntamente com Kardec, os problemas da comunicação entre encarnados e desencarnados. O confronto com depoimentos de outros espíritos, que examinaremos a seguir, nos dá a exata medida da coerência e universalidade dos ensinamentos provindos do mundo espiritual, sempre que a fonte é boa e confiável. Começaremos com Silver Birk, o sábio amigo espiritual do jornalista e médium inglês Maurice Barbanel. Recolho suas observações do excelente livrinho Guidance from Silver Birk, orientação de Silver Birk, organizado por Anne Dolley, no qual o capítulo 6, Problems of Communication, problemas de comunicação, é de nosso especial interesse aqui. Então, eu coloquei aqui uma obra, né, citada já, do Maurice Barbanel, e assim fala: referindo-se ao médium, diz o espírito: você tem de vocalizar o que começa como imagem, pensamento ou ideia. Então ele está falando para o médium, né? Você tem de vocalizar o que começa como imagem, pensamento ou ideia, na mente do comunicante. Com o médium de transe psicofônico, o controle nunca é 100% eficaz. Um instrumento é um ser humano e o controle varia conforme o guia. E o controle varia conforme o guia é bem sucedido, parcialmente sucedido ou falho na sua tentativa de se mesclar com a aura do médium. Né? Porque essa comunicação se dá, né, mediante essa aproximação, interação perispirítica. Enquanto isso ocorre, o médium deve transmitir, se possível, a imagem, o pensamento, o quadro ou a ideia que recebe da mente do comunicante. O médium pode estar cansado, enfermo, desarmonizado, de mau humor, faminto, ou comeu, bebeu e fumou demais. 1001 coisas. Tudo isso afeta a maneira pela qual o guia e o seu instrumento devem ajustar-se. Né? Isso aí é de Anne Dolley. Então, essa figura, né, da transmissão de imagens, como nós estamos vendo aqui, né, nós já vimos várias vezes que a linguagem dos espíritos é o pensamento. Então, eles não transmitem palavra a palavra, sílaba a sílaba, letra a letra. Eles transmitem uma ideia, eles transmitem um pensamento. E cabe ao médium vocalizar isso, né, transformar isso em sons vocálicos.
Eu peguei essa última parte aqui, que acontece muito, né? O médium cansado, né, com problemas, ele atrapalha muito nessa comunicação. Então eu trouxe uma observação, a látera da obra, mas complementar, em função do que nós acabamos de ler. Preparo para a reunião mediúnica. Eu extraí isso de uma obra interessante da FEB, Mediunidade, Estudo e Prática. Está no segundo livro, programa 2, página 29 e 30. É imprescindível que os integrantes da equipe mediúnica habituem-se a cultivar bons hábitos de vida, úteis ao desenvolvimento de atitude mental digna. Recomenda-se a elevação do pensamento pela prática da oração e pela leitura edificante, deixando-se envolver em um clima de paciência e serenidade favorável à realização do intercâmbio mediúnico. É preciso o médium se preparar para isso, para que haja qualidade. Continuando nessa, eu dei uma pulada, né, de alguns parágrafos, eles continuam um alerta. Os cuidados com a alimentação e com o repouso são essenciais. André Luiz afirma que a alimentação deve ser leve, pois a digestão laboriosa consome grande parcela de energia, impedindo a função mais clara e mais ampla do pensamento, que exige segurança e leveza para exprimir-se. Está na obra Desobsessão, psicografada por Chico e Valdo, e ditada pelo espírito André Luiz. Mais adiante, eles nos informam também. O repouso físico e mental devem ser observados. Ensina o orientador espiritual, pois servem para a constituição de ambiente particular respeitável, de cujos agentes espirituais, enobrecidos e puros, se valham os instrutores para a composição dos recursos de alívio e esclarecimento aos irmãos que, desenfaixados da veste física, ainda sofrem. Né? Então nós vimos como é importante isso, né? E na tela anterior vimos aquela última parte que fala do médium, cansado, desarmonizado, que comeu demais, que bebeu. Então, como é importante controlar isso, né? E continuando com a nossa obra agora. É como se estivéssemos a ler, em outras palavras, as mesmas observações de responsabilidade dos espíritos ligados à codificação. Pode haver ideias subconscientes na mente do médium, ideias fortes, dominantes, que insistem em lançar seus tentáculos porque estão tentando encontrar sua expressão final. Às vezes, o único meio de se livrar delas é expressá-las e, em seguida, anulá-las. Eis porque, às vezes, vocês percebem que ideias do médium foram expostas pelo espírito. É uma transcrição do Livro dos Médiuns. Né? Além disso, continua Hermínio, o processo da manifestação em si mesmo representa considerável esforço da parte do espírito. Então, há um esforço muito grande da parte do espírito. Trabalho árduo e, muitas vezes, inglório, que ele aceita exclusivamente por amor aos que se acham na carne. Isso não é fácil. Segundo Silverbirk, eis porque somente aqueles que amam vocês estão em condições de realizar esse esforço. Descobrimos no livro do Dr. Fodor, An Encyclopedia of Physical Science, uma enciclopédia da ciência psíquica, observação praticamente idêntica, apenas expressa em palavras diferentes pelo professor Hodgson, e se refere especificamente ao fenômeno da psicografia mediúnica. Vejam, os pensamentos que passam através da consciência que controla a mão tendem a ser escritos e, por isso, uma das dificuldades do processo consiste em evitar a expressão escrita de pensamentos que não são para serem incluídos na comunicação. Não basta, porém, uma boa sintonização entre o espírito e o médium, de vez que novas dificuldades são encontradas no que o espírito caracteriza
como processo de transmitir o pensamento, a imagem ou símbolo, pois, e aí grifamos, não usamos palavras em nosso mundo. Prossegue ele, Silverberg. Não pense pelo fato de você me ouvir falar com facilidade através deste instrumento, que isto seja fácil. Mesmo eu tenho de usar uma verdadeira multidão de fios para manter certo controle sobre o instrumento. A qualquer momento, qualquer desses fios pode se romper, e lá se vai o meu poder de controle. Muitos são os fatores que interferem no processo, em prejuízo normal da comunicação. Por isso tudo, escreveu Júlia através do jornalista William Stead. Aí temos aqui aquela carta de Júlia, que esse é o livro a que ele se refere. Quando experimento eu mesma as extraordinárias dificuldades em enviar mensagens deste lado, fico admirada, não do tão pouco que conseguimos em nossas pesquisas, quando eu estava aí, com você, mas que tenhamos conseguido tanto. Isso porque a barreira está em vocês, nas condições que vocês nos oferecem. Mais uma vez, fazendo um alerta para o trabalho do médium, que é fundamental, importantíssimo. Ao professor Hislop, eminente pesquisador britânico, dizia seu falecido pai através da médium: você me interrompe. Tenho de ir-me embora porque minhas forças começam a esgotar-se e não sei mais o que estou fazendo. James, estou ficando mais fraco. Espere aí até que eu volte. E, no entanto, tais comunicações vinham através da senhora Piper, médium experimentada, segura e de muitos recursos. Então, é difícil, é um processo difícil. Ao que se depreende desses e de inúmeros outros depoimentos, o espírito manifestante, a não ser os mais experimentados e de melhor nível evolutivo, não consegue evitar que a sua própria mente fique um pouco toldada ante o impacto causado pelo contato com a instrumentação orgânica do médium. O próprio Myers, espírito, a despeito da sua longa experiência com fenômenos psíquicos, quando ainda encarnado, e da importância de sua obra, queixa-se das dificuldades que experimentava ao ligar-se a algum médium, e os teve excelentes à sua disposição. Manifestando-se certa vez, por psicografia através da senhora Holland, escreveu isto: algumas destas coisas estão chegando aí a vocês, ou a alguém, ou estou apenas me lamentando como vento, sem palavras e sem ouvido. Então aqui ao lado está a figura do Frederico William Henry Myers, né? Foi um homem que muito contribuiu nos estudos psíquicos, né, para a divulgação do fenômeno espírita. Né? No ano de 1882, após vários ensaios, estudos e discussões, figurou em primeiro lugar na lista dos fundadores da Sociedade de Investigações Psíquicas de Londres, tornando-se o porta-voz da mesma sociedade, dando sua contribuição valiosa na revisão da magistral obra Fantasma dos Vivos, em 1886, cuja introdução escreveu de sua autoria, e ainda a obra A Ciência e a Vida Futura. Então foi um pesquisador, um homem muito habituado, quando encarnado, nas lides espirituais, mas quando estava já no plano espiritual, enfrentando muitíssimos problemas, agudos problemas, para poder se comunicar. Com geral, depois eu tenho, se der tempo, eu vou ler um breve resumo biográfico dele, que é muito interessante. Com Geraldine Cummings, Myers teve oportunidade de discorrer sobre suas experiências pessoais como espírito desencarnado, no processo da comunicação, depois de ter pesquisado o assunto durante tantos anos como encarnado. Quando nós, seres desencarnados, desejamos
nos comunicar através de algum sensitivo, mergulhamos num estado onírico ou subjetivo. Dois níveis diferentes nesse estado são importantes para nós. Se estamos apenas em transe ligeiro, desligamos-nos das lembranças dos fatos concretos de nossa vida na carne. Se, porém, nos comunicamos diretamente através do médium, apesar de conservarmos a nossa personalidade e nosso modo de falar, ficamos, com frequência, incapazes de transmitir, por meio da escrita ou da voz do médium, muitos fatos sobre a nossa existência passada na Terra. Algumas vezes, até mesmo o nosso nome. Veja que interessante, né? E aí nós vamos ver mais adiante como os guias que atuam em todo esse processo, eles fazem uma intermediação importante também para ajudar o espírito que está tentando se comunicar. Interessantíssimas tais observações. Por elas, ficamos sabendo que para o espírito também há uma espécie de transe, um estado de sonho, no qual algumas de suas faculdades ficam como que meio apagadas, a ponto de o espírito envolver-se até numa crise de identidade pessoal, como observa o professor Hislop. Reportando-nos ao caso do Sr. Drake, aquele do pato, lembram? Anteriormente o comentado, confrontemos com ele este outro depoimento de Myers, ainda no livro da Sra. Cummings. Escreve o espírito. É verdade que nos comunicamos por meio de quadros ou imagens, sinais que a mente do sensitivo capta. Algumas vezes podemos transmitir por meio de um sinal ou de um símbolo, um nome ou palavra desconhecidos do médium. O problema do mecanismo da comunicação, contudo, fica abordado de maneira mais específica e extensa com o próprio Myers Espírito, por Elizabeth Gibbs, a fiel companheira de trabalhos mediúnicos de Geraldine Cummings. O diálogo figura também em The Road to Immortality, Estrada para a Imortalidade. A senhora Gibbs, pelo que depreendo do texto, havia testemunhado algumas sessões em que Myers se comunicava por outra competente médium, a senhora Osborne Leonard, que tinha como control, segundo a terminologia inglesa, equivalente ao nosso guia, um espírito por nome Feda. Vejamos o diálogo. Pergunta Gibbs a Myers. Quando você se comunica por intermédio da senhora Leonard e Feda, parece que você permanece na sua própria mente, por assim dizer, transmitindo seus pensamentos para Feda. Feda é o control, é o espírito. E transmitindo seus pensamentos para a Feda interpretar. Quando a comunicação se faz por psicografia, parece que você controla diretamente a pessoa que escreve. Você quer explicar melhor até que ponto você se lembra da sua vida terrena nessas duas condições? Isso é muito interessante. Devo explicar os métodos quando permaneço em minha própria mente, como se diz. Realmente tenho acesso às minhas lembranças. Agora, tais lembranças talvez parecessem a você uma esgarçada nuvem, se você dispusesse de recursos suficientemente fortes para observá-las. Mas Feda, que está em contato com o ser humano, pode, se nos esforçarmos por concentrarmos numa faixa específica, ler o conteúdo de tais lembranças. Ela capta o que ali encontra e o transmite à mente do médium, através da qual as lembranças encontram sua expressão. Ou seja, um trabalho concatenado entre esse controle, esse espírito que está ali intermediando o fenômeno mediúnico. Ele capta melhor aquelas mensagens e permite também que o espírito comunicante tenha acesso aos seus dados passados com muito mais facilidade. Quando falo diretamente, seja através desta senhora, seja através de outro médium, o processo é bem diferente. Eu penetro na mente da médium a fim de produzir a necessária impressão
sobre o que deverá ser transmitido. A mão que escreve. Ao fazer isto, minha mente mescla-se com a dela, que fica sob meu controle de maneira quase completa. Mas, a não ser que eu deixe de exercer esse controle, a fim de ir em busca da lembrança de um fato específico, não estarei em condições de transmitir aquele fato, ou fragmento de minhas lembranças através dela. Ele fica, de certa forma, obnubilado. O que quero dizer é isto. Tenho de deixar a mente dela perder contato com ela para obter algum fragmento de minhas lembranças, pois o conjunto de minha memória está fora da mente da médium. Fica muito difícil para mim reassumir o controle do meu navio, se é que posso dizer isso, quando mergulho nas minhas lembranças. Posso, contudo, e isto é importante, utilizar-me das amadurecidas faculdades da minha mente, quando me comunico diretamente. Lá estão o conhecimento e as lembranças, até certo ponto, da nova vida terrena. Imagine uma múmia ou uma concha. Minhas lembranças terrenas solidificaram-se, por assim dizer, numa forma desse tipo. Estão mortas como uma múmia, mas podem ser revitalizadas, se eu penetrar nelas. Do ponto de vista do médium escrevente, psicógrafo, prefiro o controle direto, sem a interferência do guia, do control, dado que dessa maneira minha mente fica em condições de usar os recursos mentais dela, da médium, para expressar minhas ideias. Agora, essas ideias recebem certo colorido ao transpirar pela mente dela, apenas, contudo, naquilo em que ela possui preconceitos muito fortes que possam inibir o pensamento transmitido por mim. Encontro, porém, poucas barreiras desse tipo na mente dela. Ela é solta e flexível. Por intermédio de Feda, sou capaz de transmitir lembranças. Já trabalhei com ela anteriormente, e ela é singularmente rápida em captar o sentido daquilo que tenho em mente. Naturalmente, que cada nova sessão mediúnica, com um diferente assistente, representa para mim um reaprendizado do ABC da comunicação. Aí fala-nos agora o Hermínio. Esta longa, detalhada e precisa explicação de um espírito altamente qualificado do ponto de vista intelectual e que experimentou pessoalmente durante longos anos com a técnica da comunicação mediúnica, não deixa sombra de dúvida acerca das dificuldades que os manifestantes encontram em qualquer modalidade de mediunidade, psicofonia direta ou indireta, psicografia, vidência e etc., sempre que desejam transmitir seu pensamento. Né? Então é muito interessante isso, e a função desse conto, desse guia, né? E esses espíritos que fazem essa ligação entre o comunicante, né, e o médium, eles trabalham também fazendo análises sobre qual é o melhor médium para determinado espírito. Eu comecei a ler uma obra muito interessante e, não casualmente, encontrei uma alusão a esse trabalho dos guias, né? É um pouco diferente, mas é adaptável. Altivo, nesse livro, esse livro, na verdade, é uma organização de diálogos feitos por Altivo ao longo de muito tempo com os médiuns, né, da Casa Espírita. Então, tem um momento que perguntam a ele aqui: os espíritos inquietos, ele está falando, os espíritos inquietos e seguros serão trazidos para junto dos médiuns, formalmente, mais harmonizados com a própria vida, com a própria natureza, com a própria estrutura da vida. Nesse caso, os médiuns transmitem confiança, segurança àqueles espíritos, a segurança, a confiança que trazem dentro de si mesmos. Há casos em que os guias trazem os espíritos, não só de acordo com a necessidade desses espíritos, porque ele aqui está falando dos trabalhos em mesa de caridade, né? Nem por causa da característica dos médiuns, também o fazem de acordo com a necessidade do ambiente.
Há ocasiões em que o ambiente exige uma determinada presença. Aí tem uma pergunta que fizeram a ele, pergunta de um doutrinador. Os guias do trabalho se utilizam da característica específica dos médiuns para educar o espírito comunicante? Responde o altivo. Utilizam, e o espírito precisa do contato com o médium para ser educado, pois ele não tem possibilidade de perceber a educação espiritual sozinho, por sua própria vibração, com sua própria força, com seu próprio entendimento. Precisará, portanto, do apoio do médium. Essa dificuldade ocorre por estar muito preso ao sofrimento, etc, etc. Mas eu trouxe essa alusão para mostrar como é que é importante essa interação de outros espíritos nesse processo, né, de comunicação entre um desencarnado e um encarnado. Ou seja, muitas vezes, talvez muitas mesmo, você não tem apenas o espírito desencarnado comunicante tentando se comunicar. Ele está ali tentando se comunicar. Outros estão tentando ajustar esse processo de comunicação. Como o Feda fez aqui, que era o control, nesse caso que nós estudamos. E isso acontece, né, ordinariamente nas mesas de trabalho mediúnico, em que nós sabemos que os espíritos são trazidos e são adaptados muitas vezes em função das suas necessidades a determinados médiuns, que é o que o Altivo estava trabalhando aqui com os doutrinadores numa determinada reunião. Continuando. Mesmo habituado como estava às técnicas de observação, bem como a melhor maneira de transmitir suas ideias, a dificuldade é tão grande que a cada sessão, confessa ele, é como se tivesse de reaprender o ABC do procedimento a ser empregado. Há, contudo, outro importante depoimento de Myers sobre o assunto, este constante da introdução que a senhora Gibbs escreveu para o livro de Cummings. Escreve Myers: é muito difícil manipular deste lado a mente. Nós a impressionamos com a nossa mensagem. Nunca impressionamos o cérebro do médium diretamente, de forma alguma. A mente do médium acolhe nossa mensagem e a remete ao cérebro. O cérebro é um mero mecanismo. A mente é como cera macia, que capta nossos pensamentos na íntegra, mas dele produzir as palavras para vesti-los, né? Daí a dificuldade na correspondência cruzada. Uma só mensagem, essa questão da correspondência cruzada é muito interessante. Myers, quando encarnado, fez muito isso, que era para comprovar a fidedignidade das comunicações. E eu tenho um texto interessante que eu vou trazer para vocês agora. Então, o que ele está dizendo? Na íntegra, mas dele produzir as palavras para vesti-los. Daí a dificuldade na correspondência cruzada. Uma só mensagem, através de diferentes médiuns. Podemos conseguir transmitir o pensamento, mas as palavras dependem largamente do conteúdo da mente do médium e em que termos ele ou ela vai emoldurar o pensamento. Se eu enviar metade de uma frase através de um médium e a segunda metade através de outro, só posso transmitir o mesmo pensamento com uma sugestão de que uma parte dele seja processada por um médium e o restante por outro. Comunicamos uma impressão através da mente do médium. Ele recebe a impressão de maneira curiosa. Tem de contribuir para a formação do corpo da mensagem. Nós lhe damos o espírito dela. Nós damos a ideia. Nós damos o pensamento. Agora, o médium vai transformar isso em signos, não é? Essa obra aqui, de Zalmino Ziner, na Teoria da Mediunidade, ele faz menção a esse processo que Myers usava muito. Veja o que ele fala aqui. Nesse sentido, merecem também destaque as mensagens conjugadas, também denominadas mensagens cruzadas. Processo de comunicação em que o espírito comunica sua mensagem por partes e por vários médiuns, situados em lugares diferentes,
em dias também diferentes, de modo que, para se compreender o texto integral comunicado, impõe-se juntar as partes psicografadas pelos dois médiuns em regime de continuidade e com o mesmo estilo. O processo de recepção de mensagens conjugadas, que inegavelmente se alinham entre os mais valiosos elementos de prova da realidade da psicografia, foi especialmente notado a partir de 1901, quando importantes membros já desencarnados da Sociedade de Investigações Psíquicas de Londres, a começar por Frederick William Henry Myers, um de seus fundadores e iniciador desse tipo de comunicação, passaram a transmitir suas mensagens conjugadas por médiuns psicógrafos localizados em países diferentes. E aqui ele cita o nome dos médiuns, vários médiuns. Essas mensagens só tinham sentido quando reunidas, formando um texto único. As comunicações prolongaram-se até 1932, aproximadamente, formando um extraordinário acervo e marcando o final da fase áurea desta Sociedade de Pesquisas Psíquicas da Inglaterra. Essa foi uma contribuição muito importante de Frederick Myers. Agora vocês imaginem como devia ser difícil, né? Porque acabamos de ver, cada médium tem o seu grossário próprio. Quando nós estamos conversando no dia a dia, nós sabemos isso. Cada um tem um estilo, tem uma forma de falar, né? Tem o seu vocabulário padrão para comunicar-se. Então, quando ele recebe uma mensagem, uma ideia, um pensamento, ele vai usar o acervo que ele tem. Não só o acervo, o glossário que ele tem de palavras, mas o que ele também conhece, né? Para pegar aquela mensagem, aquela ideia e botar no papel. O outro está recebendo uma parte daquela mensagem. E também tem as suas características, tem o seu glossário, é independente e vai também tentar concatenar, vai escrever. Alguém vai pegar aquelas mensagens todas e vai tentar ver a coerência. Como deve ser um trabalho difícil fazer isso, né? É preciso analisar bem. Mas quando se consegue encontrar a linha de pensamento conjugado, é fantástico, porque você vê as pessoas são diferentes, em momentos diferentes, lugares diferentes, e receberam partes de uma mensagem. E quando se une essas mensagens, você vê que elas formam uma ideia, um todo homogêneo, racional, que é o que ele nos fala aqui. Myers fez isso. Podemos assim concluir, ante todos esses depoimentos pessoais, que mais do que um consenso, há uma unanimidade na maneira de considerar os inúmeros e complexos problemas suscitados pelo processo, aparentemente simples, de um espírito desencarnado comunicar-se verbalmente ou por escrito com as pessoas que continuam encarnadas. Algumas ideias básicas estão presentes em todos esses depoimentos, como a de que a linguagem dos espíritos é o pensamento, é uma das ideias básicas, e que cabe ao médium dar forma, corpo ou expressar esse pensamento de maneira inteligível. A simplicidade é, pois, enganosa, como adverte Silver Birk. Cada sessão, ainda que do mesmo espírito, com o mesmo médium, pode oferecer tão graves complexidades que Myers chega a dizer que cada uma delas exige um reaprendizado do processo. Ao comentar o caso do Sr. Drake, aquele do pato, neste livro, formulamos uma pergunta. Por que razão o espírito manifestante não disse logo o seu nome? Eu sou o Sr. Drake, em vez de mostrar um pato. Ou seja, em vez de criar a imagem de um pato. As coisas não se passam com tal simplicidade. Myers conta, através de Geraldine Cummings, no já citado livro, sua experiência pessoal como espírito. Desejoso de manifestar-se através da senhora Leonardes, aproximou-se dela numa sessão com esse objetivo. Lá estava Feda. Feda é o conto, o guia espiritual da médium. Embora isso me pareça estranho, aí é uma observação que faz o Hermínio. Myers diz que ele era invisível a Feda. Por quê? Feda percebeu como? Pergunta Hermínio. Que havia ali
um espírito desejoso de estabelecer contato com alguém através da senhora Leonardi. Bem, não tem muita estranheza um espírito não enxergar um outro. Nós sabemos, não entendi bem assim, eu não entendi a dúvida do Hermínio, porque obviamente Hermínio não estava em dúvida sobre isso, né? De um espírito não estar percebendo a existência de outro. Nós sabemos que isso acontece em função do grau de evolução de um espírito. Ele pode ser visível ou não para um outro. Um espírito muito evoluído não terá visibilidade para um espírito pouco evoluído, salvo se o desejar. Aí sim ele pode se fazer visível, né? Então, isso pode acontecer. Diz Myers, ela lançou em torno de si uma rede de energia psíquica, com a qual capta os símbolos que tentamos mostrar-lhe. Foi difícil a princípio jogar meu nome dentro da rede, mas finalmente consegui. Foi com a sua ajuda de Geraldine, que estava presente, que eu consegui, utilizando-me de sua forma fluídica, perispírito, a fim de obter a energia necessária para precipitar minha imagem na rede. Então veja, ele montou a imagem dele, né, na rede para que ela pudesse identificá-lo. Você compreende que conscientemente isso foi importante, dado que seu desejo de ajudar facilitava as coisas, e assim eu pude utilizar-me da sua energia e finalmente ser reconhecido. Não é nada fácil, portanto, a simples transmissão de um nome próprio, e por isso Silver Birk recomenda que se tenha paciência com o médium e comunicante. Estão ambos fazendo o melhor que podem para tornar inteligível uma mensagem que é apenas pensamento. Geraldine Camis chama a atenção para o fato de que é desastroso para o bom fluxo da comunicação disparar ao espírito comunicante uma série de perguntas como se ele estivesse sendo submetido a interrogatório ou exame vago. Bom, acho que é Fenwick, um espírito que serviu junto da senhora Piper, não parecia ser uma entidade de grande experiência. Revelou que, após entrar no médium, dizia ele, só se lembrava da mensagem que lhe havia sido confiada para ser transmitida em alguns minutos. Após isso, ele ficava todo confuso e se punha a repetir a mensagem sem saber sequer como desligar-se do médium. É uma complexidade. Silver Birk informa que há ainda um longo caminho a percorrer no aperfeiçoamento dos métodos de comunicação entre as duas faces da vida. Desculpem. Em nosso mundo, há uma constante experimentação, pesquisa e investigação em todos os campos da comunicação na área mental e física, bem como na cura. O assunto é de enorme complexidade, um processo que ele caracteriza como altamente intrincado e delicado. Se as pessoas fossem bastante evoluídas e suas vidas fossem mais voltadas para o espírito do que para a matéria, em lugar de mais material e menos espiritual, como no presente, então a tarefa seria bem mais fácil, de vez que o vínculo entre nós é o espiritual. Então, lembra quando nós vimos aquela necessidade do médium se preparar, se espiritualizar mais, leituras edificantes, no dia, inclusive, que vai ter o trabalho, procurar controlar sua alimentação, é exatamente para facilitar este processo. Certamente, tinha isso em mente quando alguém lhe perguntou o que tinha ele a dizer acerca das tendências atuais do espiritismo. O livro de Anne Dolley é de 1966. Ele respondeu, entre outras coisas, o seguinte: como sempre tenho dito, aquilo que vocês chamam de espiritismo é apenas um nome. Para mim, é a lei natural em operação. Interesso-me pela divulgação do conhecimento.
de forma que a ignorância seja vencida. Aplaudo qualquer esforço do indivíduo ou do grupo, no sentido de espalhar esse conhecimento. Myers, espírito, por sua vez, declarou a Geraldine Cummings: muitas almas desejam ardentemente comunicar-se, mas aqueles que os amam negam-lhes condições para que isso aconteça. É uma comunicação de 1955. Acrescenta a seguir que é um gesto de bondade permitir que tantos desencarnados tenham oportunidade de comunicar-se com os que ficaram um pouco mais na carne. A mediunidade é o único recurso ao nosso dispor para realizar essa importante e humanitária tarefa, num processo ainda tão precário e difícil de intercâmbio como esse. O elo fraco do sistema está do lado do ser humano encarnado. Nunca será demasiado o esforço de estudar bem de perto esse mecanismo, a fim de podermos oferecer aos nossos irmãos do mundo póstumo o mínimo de condições de que necessitam para trazerem o seu recado e para que possamos aprender com eles um pouco do muito que sabem. Bem, meus irmãos, esse é o nosso capítulo que terminou. Eu, como disse a vocês, essa figura do Myers, do Frederick Myers, ele muito contribuiu para a divulgação do fenômeno espírita. Então, eu extraí de uma obra, Grandes Vultos do Espiritismo, uma síntese do que Myers teve de contribuição para nós. Ele nasceu na Inglaterra, 6 de fevereiro de 1843. Desencarnou em Roma, 17 de janeiro de 1901. Ele foi Frederick William Henry Myers, mais conhecido por Frederick Myers, foi erudito literato inglês, famoso pelos seus escritos notáveis e estudos sobre os fenômenos espíritas. Educou-se no Colégio da Trindade de Cambridge e, após ter colimado uma série apreciável de triunfos, foi nomeado professor do mesmo instituto de ensino e, em 1872, inspetor de todas as escolas do distrito. Nessa época, já havia publicado um poema intitulado São Paulo. Nos anos de 1870 e 1872, lançou mais 2 volumes de poesias. Em 1883, publicou seus ensaios clássicos e modernos. No ano de 1882, após vários ensaios, estudos e discussões, figurou em primeiro lugar na lista dos fundadores da Sociedade de Investigações Psíquicas de Londres, tornando-se o porta-voz da mesma sociedade, dando sua contribuição valiosa na revisão da magistral obra Fantasma dos Vivos, de 1886, cuja introdução escreveu. De sua autoria é ainda a obra A Ciência e a Vida Futura. Posteriormente à sua desencarnação, foi publicado seu livro, que foi vertido para o português e teve o título de A Personalidade Humana, obra que constituiu, de direito e de fato, preciosa contribuição no campo das investigações psíquicas e que foi qualificada pelo sábio William James como a primeira tentativa de se considerar os fenômenos de alucinação, hipnotismo, automatismo e dupla personalidade como partes de um só todo. A sua obra, A Personalidade Humana, foi dedicada a Henry Sidgwick e a Edmund Gurney, constituindo um repositório de fulgurantes ensinamentos. Nessas Myers proclama que, assim como Sócrates fez descer a filosofia do céu para a terra, o médium Emanuel Swedenborg, que ele estudou muito as mensagens do Emanuel Swedenborg, ele diz que o Emanuel Swedenborg foi quem levantou a filosofia da terra para o céu, porque realmente ele teve grande contribuição também nos estudos. O Espiritismo muito deve a Frederick Myers, pelo interesse que sempre demonstrou pelas pesquisas dos fenômenos psíquicos e pelo idealismo que o norteou, procurando convencer muita gente mediante um trabalho metódico e de divulgação das verdades espíritas,
por meio de obras que tiveram o mérito de sensibilizar muitas pessoas de notória influência. Dentre elas, Sir Arthur Conan Doyle, o genial criador de Sherlock Holmes, que chegou a afirmar num de seus relatos que a obra de Frederick Myers, A Personalidade Humana, foi aquela que mais o impressionou, contribuindo decisivamente para sua conversão ao Espiritismo. Em sua obra História do Espiritismo, Conan Doyle presta testemunho sobre Myers, asseverando a fé que Myers havia perdido no cristianismo foi restaurada pelo Espiritismo. Em seu livro A Fé Final, diz ele: não posso, num sentido profundo, contrastar a minha crença atual com o cristianismo. Considero-o apenas um desenvolvimento científico da atitude e do ensino do Cristo. Então, Frederick Myers foi, como decorrência, um dos mais eruditos pesquisadores do século passado. E sua contribuição em favor da divulgação dos postulados espíritas foi das mais apreciáveis. Então, existe um trabalho muito maior, é claro, que isso aqui é um resumo, que vocês podem encontrar nessa obra Grandes Vultos do Espiritismo. Uma obra muito interessante para quem gosta de biografia, né? Então, meus irmãos, com essa nossa fala, nós terminamos o o item 13 daquele capítulo 4. Então, vamos nos preparar agora para a continuidade dos nossos trabalhos, segunda parte,